Essa semana nós iremos fazer a correção dessa última atividade que envolveu tudo que nós estudamos, né? Para que vocês possam sair bem na prova global, né? Os conteúdos da prova global são esses: estrutura da membrana plasmática e o transporte de substância, né? Então prestem atenção, tirem as dúvidas e qualquer coisa procure tanto Itamara quanto Keila Núzia, né? No WhatsApp. Vocês revejam essas questões, essas leituras desses termos no livro, ou aqui mesmo que a gente colocou. Transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia durante o processo, certo? Não há gasto de energia. O ativo já existe gasto de energia. A difusão simples faz parte do transporte passivo, quando não há gasto de energia, né? E osmose também faz parte do transporte passivo, difusão facilitada. Aí a gente vai ter os transportes ativos, aqueles que exigem, que tem realmente gasto de energia, certo? Por exemplo, você tem no transporte ativo, quando uma célula vai englobar proteína, que a gente viu, pinocitose e fagocitose, quando ela vai, a membrana da célula vai se alimentar de alguns partículas sólido ou líquido, então aí vai ter gasto de energia. Já na difusão simples, a gente tem um exemplo bem fácil para vocês entenderem, que é quando a gente coloca cloro na água de uma piscina, né? Então, logo a piscina todinha, a água da piscina vai ficar com essa substância. Então, aí, ó, foi difundida por todo onde não houve gasto de energia. Osmose vocês podem fazer em casa mesmo. Vocês podem pegar uma batatinha, dessas que vocês gostam de fazer, batatinha frita, faz um furo no meio e coloca sal. E vocês vão ver que o sal vai realmente, a água da batatinha vai começar a sair e vai ficar, ela vai murchar e vai ficar todo cheio, o sal coberto de água. Então, esses termos vocês têm que lembrar. E hipertônico e hipotônico também, né? Vou voltar aqui, ó. Hipertônico, não, hiper, lembre de hipermercado grande, então significa que o meio hipertônico você vai ter mais soluto do que solvente. Solvente, no caso, seria o que desmancha o soluto. No caso, por exemplo, sal, para a gente dissolver o sal na água, fazer uma solução. Então, a gente vai usar a água, o solvente, e o soluto, o sal. Então, se você tiver muito soluto e pouca água, você tem um meio hipertônico. Se você tiver muito água e pouquinho soluto, você tem um meio hipotônico. E se você tiver duas substâncias, as duas tiver a mesma concentração de soluto e de solvente, a gente diz que o meio está equilibrado, isotônico, certo? Então, aqui vocês lembram, ó, solvente, água ou qualquer coisa que vai dissolver o soluto, e o soluto é a substância que vai ser dissolvida. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão estava bem fácil. Qual é que chama o ramo da biologia que estuda as células? Quem é histologia, estuda tecido, né? Geologia vai estudar a parte da terra, né? E virologia, os vírus. Então, qual é a alternativa? A letra B. Citologia ou biologia celular é o ramo da biologia que estuda as células, certo? Então, ela vai focar na estrutura e no funcionamento da célula. Seria a alternativa B. Qualquer dúvida, vejam novamente os vídeos, certo? Sobre a célula, marca a alternativa correta. Então, nós estudamos as teorias celulares, né, no vídeo passado. Então, o que diz a teoria celular? Será que ela diz aqueles postulados que a célula é a menor unidade que forma os seres vivos ou que a célula é a maior unidade que forma os seres vivos? Todos os seres vivos são formados por célula, inclusive os vírus. As células não se dividem. Então, o que é que diz aqueles postulados? A célula é a menor unidade ou é a maior? Será se todos os seres vivos são formados por célula? O vírus tem célula? O que aqui está dizendo? Então, o vírus não tem célula, ele é acelular.
as células se dividem e a célula não é a maior, ela é a menor. Então, a alternativa seria a letra A, né? Então, lembre desse postulado, ó, formado por Schleider, que diz assim, os dois propuseram a base da teoria celular. Coloquei aqui em colorido para vocês lembrarem. Todos os seres vivos são formados por células, por estruturas delas derivadas. Só não vírus, certo? Nas células são realizados processos que são fundamentais à vida. Isso significa então que as células são as unidades funcionais dos seres vivos. Então, todo ser vivo, com exceção dos vírus, tem célula. Todas as células se originam de outras células pré-existentes. Então, esses são os postulados. Então, aqui, ó, todos os seres vivos são formados por células, então a resposta seria a letra A. Vamos para a terceira questão. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Elas podem ser classificadas em pluricelulares e eucariontes, unicelulares e procariontes, procariontes e eucariontes, pluricelulares e procariontes. Então, as células são unidades estruturais dos seres vivos. Então, como elas podem ser classificadas? Então, a gente viu que ela pode ser classificada de duas formas. Ou elas têm um núcleo organizados, eucarionte, ou não têm, procariontes, certo? Então, essa alternativa seria a letra C, né? Veja aí, letra C, olha aí, ó. Procarionte, ó, o núcleo aí, o DNA tá solto. Aqui não, tá dentro dessa bolinha aqui, certo? Então, ó, procariontes destacam-se por não apresentar material genético envolto por uma membrana nuclear. Então, ele não tem uma membrana para guardar, como essa daqui tem. Tá solto na célula. E o eucarionte tem a membrana nuclear, certo? Letra C. Então, vamos para a quarta. As células são os componentes funcionais de todos os seres vivos, não sendo encontrada apenas nos vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, ou seja, o material genético é solto no citoplasma. Então, como é que é chamada essas células que têm o material solto no citoplasma? Nós vimos já na questão anterior. Como era o nome dela? Eucariótica? Vegetais, células procarióticas, células autótrofas. Então, a resposta seria procarionte, que não tem membrana nuclear, o DNA é solto. Então, letra C, certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a quinta. A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ela é uma estrutura viva e, portanto, necessita de alguma substância para realizar suas atividades. Para controlar o que entra e o sai dela, a célula conta com uma membrana plasmática. Observe a alternativa abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome dado a essa capacidade da membrana de selecionar a substância que entra e que sai. Então, difusão facilitada são meio de transporte de substância na membrana, não é essa. Regeneração, capacidade de se renovar, certo? Impermeabilidade, que não é permeável, que não deixa entrar. E permeabilidade seletiva é que permite ou seleciona quem vai entrar, né? Então, você tem aqui, ó, membrana e ela vai, quando deixar, quem ela precisar entrar. Então, ela vai permitir. Então, a membrana plasmática desempenha diversas funções importantes. E uma delas é selecionar a substância quem entra e sai. Então, o nome é permeabilidade seletiva, certo? Então, veja agora com respeito aos transportes de substância. Quando a concentração de soluto em uma solução é menor que a do solvente, dizemos que esse é um meio. Então, veja, ó, concentração do soluto, então a gente vem, ó, soluto, sal, solvente, água. E solução, a mistura dos dois. Então, quando for menor, quando a gente tiver soluto menor do que o solvente, então esse meio é chamado de
hiper, meso ou isotônico. Então, aqui tá fácil para vocês lembrarem. Vamos ver aqui. Hiper, meio, hipertônico, quando for maior. Hipo, quando for menor. Iso, quando for igual. Então, a questão seria a letra A, certo? Leiam isso aí mais de uma vez para compreender. Alguns alunos tiveram dificuldade em entender nessa questão 7, né? Que diz assim: observa as gramas de sal e os ml de água de cada figura abaixo. Identifique qual das figuras, contém exemplo de substâncias isotônicas, né? Então, você vai olhar para a grama que tem 5 gramas, 100 ml, 10 gramas e tem 100 ml. Então, elas têm o mesmo número de soluto, aqui tem 5, aqui tem 10, entre 1 e 2. No 3 e 4, a gente tem 5 gramas de sal e no outro tem 5 gramas de sal e 100 ml de água e 100 ml de água. Então, a gente já sabe que hiper tem que ter mais soluto, no caso aqui, ó, esse é hiper em relação ao 1, o 2 é hiper em relação ao 1, por quê? Porque tem mais soluto em relação aos ml de água. Esse daqui, o 1, é hipo em relação ao 2, por quê? Porque ele tem menos soluto. Agora, esses dois têm a mesma quantidade, quando tiver a mesma quantidade é chamado de isotônico. Então, a figura 1 e 2 são isotônicas? Não, que a gente já viu que essa aqui tem menos, essa daqui tem mais soluto. Na figura 3 e 4 são isotônicos? Tem a mesma quantidade, são. Figura 1 e 2 são hipotônicos? Não. A 1 é hipotônico, mas a 2 não é. A figura 3 e 4 são hipertônicas? Não, a gente já viu que elas têm a mesma quantidade de soluto. Então, essa daí tá fácil, a alternativa, releiam esses conceitos e a letra seria B, né? Então, leiam esses conceitos para poder gravar bem. A oitava, a pressão osmótica depende da concentração de partículas de soluto na solução. Quando duas soluções apresentam concentrações diferentes do soluto, a mais concentrada, que tem mais soluto, é chamada de, e a menos concentrada, de. Então, vocês vão ter que marcar a alternativa que diga como é chamada a mais concentrada e a menos concentrada. Então, a mais concentrada é hipo? Não. A mais concentrada é solução aquosa? Não. A mais concentrada é hiper? Certo. A menos concentrada é hipo? Certo. A solução hipo, então, não. Então, a alternativa C. Então, estudou esses termozinhos, não tem como errar, certo? Vamos para a nona. Ao temperarmos uma salada com sal, percebemos que após algum tempo ela fica murcha, né? Vocês já viram, colocou sal na folha de alface, ela murcha. Por quê? Ao temperarmos uma salada com sal, percebemos que após algum tempo ela fica murcha. Isso acontece porque letra A. O sal é absorvido pelas células, ocasionando sua desidratação. Letra B. O sal torna o meio externo hipertônico e ocasiona a perda da água da salada por osmose. Letra C. O sal torna o meio externo hipotônico, ocasionando assim a perda de água da salada por osmose. E letra D. O sal torna o meio externo hipertônico e ocasiona a absorção de água os componentes da salada. Então, veja só, ao temperarmos a salada com sal, percebemos que após algum tempo ela fica murcha. Isso acontece por quê? Isso acontece pois... Vou retirar isso aqui que está só repetindo, certo? O sal é absorvido pela célula. O sal não é absorvido pela célula, né? Ao contrário, nas células da folha que ele vai retirar a água das células da folha de alface. O sal tornou-se um meio externo hipertônico e ocasiona a perda da água da salada. Então, a concentração de sal foi demais, então a salada vai perder a água por osmose. É o mesmo que acontece com a batata, que vocês podem fazer em casa a experiência.
O sal torna o meio externo hipo? Não, não torna o meio um pouco, não. Ocasionando assim a perda de água da salada, não. É o contrário, o meio hiper é quem vai puxar a água. E o sal torna o meio externo hipertônico e ocasiona a absorção de água pelos componentes da salada. Então, veja, cuidado, essa letra D poderia deixar a pessoa com dúvida, mas vocês lembram, a água que está presente nas folhas começa a sair e dissolver o sal que foi colocado. Então, esse fenômeno acontece porque a água que já estava presente na folha flui para conseguir dissolver o sal. Então, dessa forma, podemos concluir que o sal age como um meio hipertônico. Então, a letra B. Então, qualquer dúvida, nos procure. Bons estudos!